Olá! Vamos destrinchar o padrão mais confuso que você encontra neste gráfico semanal de petróleo bruto na tela. Trata-se da estrutura a termo, os preços do contrato de primeiro vencimento e dos contratos com vencimento mais distante são sempre diferentes. Por exemplo, o contrato de junho é de US 75, mas o de dezembro é US 80 ou US 70. Essa diferença faz muita diferença. Porque ela se torna um custo oculto ou lucro oculto que sai de fininho todo mês para o trader que segura a posição por muito tempo ou para quem investe em S. Vamos conferir juntos como o contango, estrutura em que o preço sobe, o backwardation, estrutura em que o preço desce, e a rolagem, troca de contrato, que você aprende hoje, afetam o seu ganho real. Compare três coisas no gráfico de petróleo na tela: os preços do vencimento mais próximo, contrato de vencimento mais curto, do vencimento seguinte, próximo mês, e do vencimento distante, contrato com vencimento mais longe, são sempre diferentes. O padrão dessa diferença de preço é chamado de estrutura a termo, e ela tem duas formas, contango e backwardation. O contango é uma estrutura em que o preço fica mais alto quanto mais distante no futuro. Assim como o miojo vai ficando mais caro com o passar das estações, ele faz uma curva ascendente de junho US 75 setembro US 80 dezembro US 85. De forma acadêmica, isso reflete custos de armazenamento e seguro ou a expectativa do mercado de que haverá oferta suficiente no futuro. Por outro lado, o backwardation fica mais barato com o passar do tempo. É uma situação em que o vencimento mais próximo está caro, porque é necessário agora mesmo, e o contrato distante está barato. Isso é um sinal de que há uma escassez urgente da oferta deste ativo agora. Aqui está o ponto importante. Futuros como o petróleo têm vencimento. Quando o vencimento mais próximo expira em junho, o operador precisa trocar para o contrato de setembro, isso se chama rolagem. Para fazer a rolagem em um ambiente de contango, petróleo, junho a US 75, setembro a US 80 compra-se setembro a US 80 com o passar do tempo, o contrato de setembro tende a convergir para o vencimento mais próximo. Academicamente ele converge de US 80 para US 75, mas no mercado real podem ocorrer desvios devido a mudanças na oferta, na demanda e nas taxas de juros. Como você comprou a US 80 e acaba vendendo perto de US 75, ocorre um prejuízo de alguns dólares a cada vez. Isso é o prejuízo na rolagem. Se a gestora do repetir esse prejuízo todo mês, ele se acumula e fica defasado em relação ao gráfico. Historicamente, em mercados de energia e commodities com forte contango, custo de rolagem de 5 ao ano ou mais, pode ocorrer um prejuízo acumulado de cerca de 25 em 5 anos. Portanto, manter futuros por muito tempo ou comprar S de ativos físicos em períodos de forte contango significa arcar com um custo oculto que vai escoando de fininho todos os meses. Por outro lado, digamos que um ativo como o ouro, GC1, esteja em um ambiente de backwardation. O vencimento mais próximo está a US 100 e o vencimento seguinte caiu para US 95. Com o passar do tempo, esse contrato de vencimento seguinte de US 95 sobe para US 97. Na hora de rolar, você comprou a US 95 e vendeu a US 97, tendo um lucro de US 2. Isso é o lucro na rolagem, ou rendimento de carrego, que entra inversamente como um salário. Como o backwardation é um sinal de preciso disso agora mesmo, a escassez, historicamente ele tende a durar apenas de algumas semanas a alguns meses nos mercados de ouro e energia. No entanto, isso pode variar dependendo do ativo e da situação do mercado. Para iniciantes, basta reconhecer isso como um sinal, pois negociar mirando diretamente no backwardation é complexo e arriscado. É assim que você lê de fato a estrutura a termo no gráfico diário de cobre, HG1, que aparece na tela.
Se você abrir a aba Informações do contrato ou cadeia de futuros no gráfico, aparecerá a lista de preços dos contratos de vencimento mais próximo, do mês seguinte e trimestrais. Além do cobre, o mesmo método vale para todos os futuros como petróleo, CL, ouro, GC e prata, SI. Se você alinhar verticalmente os preços dos três contratos, como no exemplo do cobre, o spread aparece de relance, se for ascendente é contango, se for descendente é backwardation. O tamanho do spread em si é o seu custo. O cálculo acadêmico diz que, se houver um contango forte, 5 ao ano ou mais, um prejuízo de cerca de 25 pode se acumular em 5 anos. Na prática, isso pode variar conforme as variações da oferta, juros e sazonalidade. Por volta da segunda e terceira quinta-feira de cada mês, com vencimento variando conforme o ativo, o spread muda muito rápido, então de olho nisso dá para sentir o nível de urgência do mercado. Olhando para este gráfico semanal do Mini ou Mini, NQ1, dá para ver que o vencimento rola na segunda e terceira quinta-feira do mês, dependendo do contrato. De 1 a 2 semanas antes do vencimento, o volume migra do contrato mais próximo para o seguinte. Como o mercado inteiro faz o rollover ao mesmo tempo, rola aquela rolagem gigante em massa. Olhando a volatilidade do gráfico nesse período, ela costuma ficar 2 a 3 vezes maior que o normal. Se embalar igual a um dominó, o preço mexe muito rápido. Quem faz day trade ou opera por conta própria precisa redobrar a atenção 2 semanas antes do vencimento. O spread do book, a diferença entre a melhor oferta de compra e de venda, fica mais largo, atrapalhando a execução, e na hora de estopar correndo pode faltar liquidez. Dá uma olhada no seu gráfico de futuros ou de índice, commodities e compara a volatilidade antes e depois dessa data. A amplitude daquela semana vai ser bem diferente das outras. Juntando tudo no gráfico semanal do Mini 500, S1, a estrutura a termo é o custo oculto ou o ganho oculto dos contratos futuros. Quem só compra ação para levar no longo prazo quase não precisa esquentar a cabeça com isso. Mas se você opera futuros, commodities ou de índice futuro, tem que ficar de olho. Se você tem de futuros, tipo de petróleo ou ouro, confere direto no gráfico. A perda com a rolagem vai comendo o rendimento de fininho e o pode ficar para trás do índice à vista, historicamente, em ambientes de forte contango, isso bate em alguns % ao ano. Se a rentabilidade do seu estiver ficando abaixo do índice de referência, lembre-se de que a culpa pode ser do custo de rolagem. Criar o hábito de checar a estrutura a termo, a curva de futuros, uma vez por mês ajuda bastante. Este curso é puramente educacional e não constitui recomendação de investimento. Operar contratos futuros envolve um risco altíssimo de perda do capital, então calcule bem o tamanho da sua mão e monte um plano de gerenciamento de risco antes de começar.